Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Winter CMS. E hoje a gente vai continuar onde a gente parou na última vez, vendo um pouquinho mais do nosso projeto. A gente vai aprender a fazer ordenação, paginação e ver o começo, a introdução de scope, que é o que a gente vai usar para filtrar um pouquinho os nossos resultados, tá bom? Então a gente vai começar pelo mais simples, que é a paginação. Primeira coisa, eu adicionei mais alguns produtos aqui na nossa listagem, no nosso cadastro, para facilitar a exibição, para a gente poder fazer essa paginação de uma forma mais fácil, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui no CMS, eu tenho uma outra aba aqui, vamos vir no CMS, vamos vir na nossa página de produtos, onde a gente tem a nossa listagem, onde a gente tem o nosso componente de listagem, e aqui a gente vai clicar nele, e tem uma parte falando sobre paginação, tá? Então esses dois itens são respectivos à paginação. O primeiro item é quantos resultados a gente quer por página. Como a gente só tem 4 cadastros, eu vou colocar um para ficar mais fácil da gente visualizar e a gente vai ajustando, tá? Então vamos colocar um aqui no começo, vamos salvar e vamos ver como é que ficou no nosso site. Ó, ele automaticamente já me deixou só um resultado e já colocou uma paginação bem simples. Claro, não tem nenhum estilo, né? Então os itens estão grudados um no outro com o botão de seguinte. Então ele já faz isso automático, mas da onde esse HTML veio? Vocês vão lembrar que no nosso último vídeo, quando a gente colocou esse componente, a gente também adicionou, a gente fez o fork do componente para mostrar o HTML dele todo. Nesse HTML, ele vai exibir, né, ele vai exibir os resultados com esse for, mas ele também tem um if dedicado somente à parte da paginação. Então é esse if aqui que ele vai criar a paginação para a gente. E vocês também podem aproveitar esse if para fazer uma estilização. Por exemplo, eu tenho uma lista, eu tenho um LI, eu posso criar um CSS para deixar ele bonitinho, não deixar ele grudado, de repente fazer um quadrado, alguma coisa nesse sentido. Ele cria tudo para nós, tá? Bom, vamos dar uma olhada de novo no site, se já está funcionando. O que acontece se eu clicar, por exemplo, na página 3? Ele atualizou, mas ele manteve meu produto. Por quê? Porque a gente ainda não está falando para ele que ele tem que pegar a página, que ele tem que pegar o parâmetro da página. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai voltar aqui, vai clicar de novo no nosso componente, e aqui a gente pode ver que o número da página está sendo passado por padrão num parâmetro chamado page. Então a gente precisa passar isso para a nossa URL da mesma forma como a gente fez aqui no produto interno, que a gente passou um slug. Então voltando para cá, vamos passar um parâmetro page. Perfeito. Vamos dar uma olhada, vamos ver o que vai acontecer agora. Vou atualizar a página e ele deu erro. Por que ele deu erro? Porque dessa forma como a gente construiu, a gente está dizendo que é obrigatório passar uma página e a gente não passou nenhuma no momento. Então, se eu manualmente colocar a página 1, ele vai funcionar. Só que não é isso que a gente quer. A gente quer que se a pessoa clicar em produtos, não dê um erro, né? Ele vai direto para a página inicial, mesmo que não tenha nenhum parâmetro. Como é que a gente faz isso? A gente tem que dizer para o Winter que esse parâmetro ele é um parâmetro opcional e a gente faz isso colocando uma interrogação no final. Então, o começo é padrão, é o 2 pontos e o nome do parâmetro, e a gente coloca uma interrogação para dizer que esse parâmetro ele é um parâmetro opcional. Com isso, eu vou voltar aqui, vou tirar o número 1 que a gente colocou, vou atualizar, ele já está funcionando, ó, já carregou normal. Agora, se eu clicar, por exemplo, na página 2, ele já mudou o nome do produto. Se eu clicar no 3, ele já mudou. Eu posso usar o botão de Next, eu posso usar o botão de Prev e ele volta. Então aqui eu já tenho tudo funcionando. Ah, mas eu não quero um produto por página, eu quero 2. Não tem problema, eu posso vir aqui no número de registros por página, atualizo, verifico aqui e já tenho 2 de novo e o número de páginas muda de acordo. Tá? Então vocês têm como fazer todo esse controle. Ah, mas eu não queria que fosse em inglês, eu quero que seja em português, não tem problema. Aqui no HTML que ele mostra, vocês podem mudar as palavras, tá? Para botar como próximo, botar como anterior, vocês podem editar isso sem problema nenhum, porque a gente tem acesso ao HTML aqui para poder fazer esse ajuste. Então, como vocês podem ver, é muito simples fazer uma paginação. Tu só precisa pôr o componente, configurar ele dizendo quantos registros por página tu quer, qual é o parâmetro da página, colocar na URL esse parâmetro como opcional e pronto, já está funcionando. O resto é front-end, é estilização de como vocês querem que apareça isso, tá? Bem simples, bem tranquilo. Vamos para o próximo item. Vamos fazer agora a ordenação dos nossos resultados, tá? Aqui tem algumas formas de tu trabalhar. A primeira delas, indo aqui de novo no nosso componente, no último item, tu tem classificação. Por padrão, ele vai vir com um ID e ele vai vir do mais novo para o mais antigo. Eu posso mudar isso. Eu poderia fazer uma ordenação, por exemplo, por título. Eu coloco aqui o título e eu quero botar de ordem alfabética. Eu salvo e se eu vir aqui atualizar, ele já vai estar mudando isso para mim, tá? Mas ainda não é isso que a gente quer.
né? Não é isso que a gente quer. A gente quer poder ter um controle maior, a gente quer poder escolher individualmente qual item que a gente vai colocar. Como vamos fazer isso? Bom, indo no nosso gerenciador, quando a gente criou no vídeo anterior esse gerenciador, um dos itens que a gente marcou era um item falando sobre ordenação. E esse item ele gera esse botão do lado do criar que faz a ordenação. Vamos clicar aqui para ver o que acontece. Ele vai me dar um erro. Por quê? Porque para ele funcionar, para eu conseguir criar essa ordenação, eu preciso fazer uma configuração na nossa model. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou abrir o nosso gerenciador. Aqui na esquerda a gente tem a estrutura, né? A gente estava olhando os temas, eu vou minimizar os temas para facilitar. A gente vai vir em plugins, vai vir no nome que a gente deu como criador, no meu caso a Zmark. Eu vou procurar o nome do meu plugin, no caso a Zmark só tem um plugin, então ele já abriu automático para mim, que é o Content, mas se vocês tiverem fechado, entrem no plugin de vocês. Aqui vocês têm a pasta Models, e eu vou clicar na minha model produto, tá? Por enquanto é a única que a gente tem. Essa aqui é a estrutura base de uma model que o Builder vai criar. Primeira coisa que vocês podem reparar é que ele está chamando o October aqui nesse caminho, tá? Ele, por padrão, já dá um use na validação, tá? Isso é a estrutura padrão que já vem. Não tem problema ele chamar October aqui, porque como o Winter ele é um fork do October, ele entende, ele interpreta esse nome como nome correto, ele vai pegar o caminho correto, então ele vai funcionar igual, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai duplicar essa linha e vai alterar o final dela, a validação. Eu vou colocar o Sortable, que é uma funcionalidade que ele vai precisar para liberar a opção de ordenação. Então, nesse primeiro momento, a única coisa que a gente vai fazer é adicionar o Sortable aqui na parte dos uses dentro da classe, né? Vai colocar ele aqui e agora vamos testar de novo nossa paginação. Atualizando, ele já apareceu, só que no momento está vazio, não tem nada acontecendo aqui. Por quê? Porque lá no Builder, vamos abrir ele aqui numa nova aba, a gente não configurou nada para aparecer ali, nenhum nome para aparecer ali. Então, sempre que vocês abrirem de novo o gerenciador de vocês, ele vai vir com um plugin não selecionado, vocês clicam nessa setinha, selecionam um plugin de vocês, e aí dá para usar normal. O que a gente vai fazer? A gente vai vir em Controller, vai vir em Produto, que é o nosso Controller, vai descer um pouquinho até a parte que fala de reordenação. Vai clicar aqui, e aqui ele tem qual é o nome que vai aparecer lá. Então eu quero que apareça o título do produto. Eu coloco, salvo, e agora se eu atualizar aqui, eu já tenho os meus produtos. E isso aqui é aquele formato de clica e arrasta, tá? Então eu posso largar e colocar na posição que eu quero. Mas ainda vai ter um problema. A gente não criou no banco um lugar para ele salvar, a coluna para ele salvar. Então vamos voltar de novo aqui no nosso banco de dados. Vamos criar uma coluna. Ela precisa se chamar sort order, tá? Esse é o padrão dele. Ela tem que se chamar sort order. Tu vai colocar ele como integer. Coloca o padrão, pode ser como 0, só para ter um padrão aqui. E vamos salvar. Quando eu salvar, ele vai criar minha migration, para quem conhece o Laravel, né? Ele vai criar minha migration, vai executar ela, e agora eu já tenho esse banco, essa opção funcionando. Eu vou fazer mais um ajuste aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Eu vou colocar aqui na lista, eu vou adicionar o sort order, botar aqui como ordem, a coluna de visualização, né? E eu vou colocar como número. Também vamos colocar para buscar e para classificar, por que não? Vamos colocar aqui. Agora vamos voltar, né, primeiro, para dar uma olhada aqui. E eu tenho, atualizando a página. Espera aí. Eu não salvei. Sort order, ordem, número. Atualizei. Ué. Aqui aconteceu uma coisa que eu até não me lembrava. E até foi bom acontecer porque eu já explico para vocês. Como na última vez, quando a gente estava falando sobre isso aqui, a gente personalizou a exibição colocando um campo que estava antes oculto, ele não vai editar, mesmo que eu mude aqui no Builder, ele não vai mudar para o padrão. Eu preciso clicar no íconezinho aqui da lista e marcar para ele aparecer, tá? Senão ele não vai aparecer. Eu tinha esquecido realmente disso, faz tempo que eu não faço isso, então eu tinha esquecido. Mas é bom porque agora a gente já lembra junto, vocês aprendem junto, tá? Bom, colocamos aqui, todos os nossos campos estão 0, né? O campo ele é um campo novo. E aí a gente tem a nossa ordem, que eu vou abrir em outra janela. E aqui o que acontece? Eu vou arrastar o produto 1 para ficar embaixo do produto 2. Quando eu arrasto, ele salva automático. Vamos ver o que aconteceu.
Nada, continua tudo com zero. Por quê? Ele não vai funcionar se todas as ordens estiverem como zero. Tu precisa ou começar a cadastrar agora, por exemplo, se eu não tivesse nenhum produto agora, configurei a model, configurei o banco, tá tudo pronto, tá tudo direitinho, vou começar a cadastrar pela primeira vez, ele vai funcionar. Como a gente já tem cadastros aqui, eu primeiro preciso dar uma ordem para eles saber como interpretar essa modificação, tá? Então o que a gente vai fazer para resolver isso? A gente vai voltar no nosso builder, vai criar temporariamente um campo aqui, pode ser até como texto, não tem problema. Vou colocar um campo novo aqui de sorte. Eu vou colocar com ordem. Não tem problema aqui ficar de qualquer forma escrito, porque a gente vai apagar esse campo, tá? Ele é só agora para facilitar a nossa vida. Então eu vou clicar no primeiro produto, vou vir aqui, vou botar como 1. Vou salvar, vou no próximo, 2. Vou ir no próximo, 3. Se tu tiver num banco com muito cadastro, tu pode de repente fazer um script que vai cadastrar isso para ti, que vai colocar essa ordem para ti, tá? Mais para frente a gente vai ver como fazer algumas integrações, como fazer algumas funções, e aí com isso vocês conseguem criar. Como esse banco aqui ele é um banco de teste, eu poderia inclusive deletar e recadastrar, que não teria problema nenhum, e também só tem 4 cadastros, daí tanto faz, eu posso deletar e cadastrar de novo ou colocar na mão, tá? Então, coloquei a minha ordem, ela está aqui. Eu vou voltar no meu builder e vou remover esse campo, porque eu não quero que ele seja selecionado dessa forma. Eu quero que ele seja selecionado pelo campo de seleção. E agora, se eu atualizar, eu posso trocar a ordem. Eu vou colocar o produto 1 em terceiro. Vamos ver como é que ficou. A minha ordem, o meu produto 1 foi para 3 na ordem. Tá? Então, é basicamente, eu vim aqui, deixa eu fechar essa aba para ficar mais fácil. Eu vou colocar agora o 3 como o primeiro produto. Então vamos atualizar. O produto 3 está com a ordem 1. Então aqui eu já tenho a minha ordenação funcionando. Aí para finalizar eu só preciso vir aqui, né, e dizer que eu quero pegar o sort order como campo de classificação, né, como campo de ordenação, e que eu quero ascendente, porque eu quero que ele comece com 1. Vou salvar, vou olhar no nosso site, e aí ele já vai pegar aqui o que tiver como o primeiro. Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ordenar aqui por ordem mesmo para facilitar. Vamos ver o que eu fiz aqui. Ele está com produto 3, produto 2, produto 1. Por que que... Ah, claro. Tá. Por que ele está mostrando o produto 1 aqui? Porque a gente não está na página 1, né? A gente está na página 2. Então é por isso. Vamos voltar aqui para a página 1. E aí o produto 3 está certo. Perfeito. Não tinha me lembrado que a gente tinha trocado de página. Então, recapitulando. O que eu preciso para funcionar uma ordenação? Eu preciso colocar um campo sort order, eu preciso, na hora de criar no builder, configurar que eu quero a paginação e qual é o campo que eu quero na paginação, né? No caso a gente escolheu o title, e eu preciso ir na minha model e colocar essa configuração aqui para dizer porque a gente vai usar a opção de ordenação. Então com isso tu já tem a ordenação funcionando. É um pouquinho mais complicado do que a paginação, que é uma coisa que já vem meio que automática pelo builder, mas ainda assim tu só precisa configurar poucas coisas. Lembrar de criar o banco, lembrar de botar um title para ele funcionar aqui e a model, e o resto ele vai funcionar para ti, tá? Então até aqui a ordenação está funcionando. Vamos para o próximo tópico, que é o scope. Bom, vocês podem estar se perguntando o que é um scope. O scope é uma forma da gente filtrar os nossos resultados, tá? Então, por exemplo, assim, no vídeo anterior, a gente criou um campo de ativo e inativo, todos por enquanto estão ativos. Se eu vim aqui e colocar, por exemplo, o produto 3 como inativo e salvar, ele mudou aqui, ele está inativo, mas se eu vier no site ele continua aparecendo, e não é o que a gente quer. Então, aqui, de novo, tu teria duas formas para resolver isso. Tu poderia vir aqui, por exemplo, na tua página, e no próprio for, ou dentro dele, tu pode fazer um if para ele não pegar quando tiver o status inativo. Por exemplo, como é que tu faz um if dentro do twig e como tu faz um if dentro do teu for. Tu tem o for aqui dizendo que tu tem o item dentro de itens, e aqui eu vou colocar um if dizendo que meu item, status, que é o nome do campo que a gente deu, precisa ser true. Se eu fizer assim e atualizar, o produto 3 já sumiu. Então aqui está ok. Mas não é isso que a gente quer. Não quer, porque essa forma de trabalhar, apesar dela funcionar, ela vai bugar a tua paginação. Por isso que aqui eu fiquei só com um registro mesmo, eu tendo pedido 2. Porque ele entende que tem 2, só que eu ocultei 1. Então não é como a gente quer. A gente quer trabalhar com o scope para ele trazer já para cá a lista correta de resultados. Tá? O scope,
vai precisar de um pouquinho de programação, tá? Diferente do resto que a gente estava fazendo, que era mais front-end ou mais builder mesmo, aqui a gente vai precisar programar um pouquinho. E aonde a gente vai fazer esse scope? Dentro da model. Então, de novo, plugins, o nome da pasta do criador, no caso Zmark, o nome da pasta que tu criou, o nome do teu plugin, né, no caso content, models, e aqui produto, que é o nosso scope. Quem está acostumado com Laravel já fez alguma coisa semelhante com certeza, tá? Mas como é que a gente vai fazer isso? A gente primeiro vai criar uma nova função, então a gente vai criar uma public function. O nome dela começa com scope e a gente dá o nome que a gente quer para esse scope. No caso, como eu quero pegar os produtos que estão ativos, eu vou chamar de active. Perfeito. Agora, o que a gente vai fazer? Esse scope ele vai receber uma query, que é basicamente o que o nosso builder vai trazer. Que ele vai basicamente ir lá e dizer qual é a model que ele vai pegar, qual é a consulta que ele está fazendo. Né? É uma consulta que está limitando, são só 5, são 10, ou é uma consulta que vai pegar tudo? O que ele tem que trazer? Então isso aqui ele já tem meio que a consulta dentro dele por padrão. Tá? Bom, perfeito. Vamos aqui abrir, dar uns enters para ficar mais visual. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai pedir para retornar a nossa query, mas a gente vai fazer um filtro aqui usando uma consulta padrão Laravel, que é usando o where. Então aqui no where eu vou dizer que eu quero status, e ele tem que ser igual a true. Então o que eu fiz aqui? Eu estou dizendo para ele, retorna aquela minha query que tu já me mandou, que o próprio builder me mandou, quando, né, o status for igual a true. E aqui, para quem conhece Laravel, tu pode fazer qualquer tipo de consulta que tu faria no Laravel normal. Where in, where has, qualquer coisa que tu saiba fazer dentro do Laravel de consulta, tu pode fazer aqui para filtrar. Tá? Então, por enquanto, para o básico, vamos criar o nosso scope com o status igual a true. Salvamos o arquivo. Vamos voltar aqui para a nossa lista, para o nosso CMS. E aqui a gente vai clicar no nosso plugin, nosso componente. E logo aqui no começo, no terceiro campo, a gente tem escopo. A gente vai clicar aqui e ele já automaticamente já vai encontrar o nosso escopo, porque ele pega pela model. Então ele já olhou na model, viu que criou um novo escopo e já deu a opção aqui. Eu vou clicar nele, vou sair, vou salvar. E agora se eu atualizar aqui, o meu produto 3 não está aparecendo porque ele está inativo e eu ainda tenho 2 produtos nessa página. Então, diferente do if, né, ele entende que agora meu total de resultados mudou e ele distribui corretamente dentro da paginação. Como pode ver aqui na última página só tem um produto, então eu fiquei com total 3. Se eu vier aqui na minha listagem e ativar ele de novo, vamos salvar, ele vai voltar a aparecer. Eu tenho que ir para a página 1, senão eu não vou conseguir ver. Ele vai voltar a aparecer. Então, aqui está tudo ok, tudo funcionando, tudo perfeitinho. Só para resumir, então, de novo, vamos abrir aqui o nossa IDE, nosso programa de edição. Tu vai na model e vai criar um teu escopo que tem que ser uma função, ele tem que começar com scope, aí tu dá o nome que tu quer para ele, e aqui tu vai retornar a tua query com os ajustes que tu quer, com que tipo de resultado que tu quer filtrar, e depois, só indo no CMS, tu vai clicar aqui no componente e vai poder dizer para ele qual é o escopo que tu quer usar e ele já vai pegar automático, ele já vai filtrar aqui o records, já vai vir com a quantidade de resultados coerentes com o teu scope. Tá? Então é bem simples essa parte. Para esse vídeo é isso, espero que vocês tenham gostado. Assim como das outras vezes, não deixa de me dar um feedback, coloca nos comentários o que vocês acharam. Se tiverem dúvida, alguma coisa, eu vou sempre tentar ajudar. Dá um gostei e se inscreve no canal para continuar acompanhando a série e ver o restante, que a gente ainda vai aprender bastante sobre o Winter. E vejo vocês no próximo vídeo. Até logo!